quando ele disse, eles vão detestar até o amor que vocês manifestem. Se vocês amarem, eles vão ficar com ódio. E não adianta vocês procurarem. Se vocês forem, de fato, essencialmente e exclusivamente meus discípulos, eles vão odiar vocês como odiaram a mim. Pelas mesmas razões, ou seja, por razão justificável nenhuma. Eles vão me odiar pelo bem que eu faço. É que eles me odeiam e odiarão vocês pelo bem que vocês fazem. O que não se aplica, preste atenção, aos religiosos, aos crentes, nem aos cristãos crentes, que são chatos, provocativos, perturbadores, intolerantes, raivosos, persecutórios, arrogantes, soberbos, que se vangloriam e se jactam do seu poder. Quanto mais numerosos se tornam, mais acham que têm direitos e poderes, mais dominação querem estabelecer. Esses aí, quando são rechaçados, quando são rejeitados, é com motivo, é com razão de ser. Agora, esses que vivem como Jesus, com a pureza, com a discrição, com o bom senso, com a classe divina de Jesus, e são odiados, é imotivadamente, é sem razão. E Jesus, então, fala do verso 17 em diante, ele introduz esse tema. Vocês vão ser odiados por nada, assim como eu também. E é o que está escrito na lei deles. Na lei deles, na lei de Moisés e no que está escrito lá. Odiaram-me sem motivo. É isso aí. E até a lei deles testemunha contra eles. E eles que dizem que comem as letras da lei não entendem nada, nem do que leem. O bloqueio cognitivo espiritual deles é total. Tem um véu na cara deles, como Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 3. Eles não veem até que se convertam ao Evangelho. Aí no capítulo 16, que é onde a gente começa hoje, no verso 1, Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas aqui que eu acabei de falar, para que não vos escandalizeis. Ele está aludindo a quê? Ele falou de várias coisas, mas obviamente ele está aludindo ao contexto imediato, que tinha a ver com fazer o bem, viver a graça, praticar o amor, e ainda assim ser odiado, rejeitado, perseguido. E se você busca encontrar razões, não vai encontrar nenhuma. Você está vivendo na luz, como ele está na luz. Você está vivendo na verdade. Segundo ele convidou e chamou e mandou você que a obedecesse. Você está firme no caminho da pureza, da santidade, da humildade, do quebrantamento, da simplicidade, da solidariedade, da tolerância, da misericórdia, da compaixão. Mas e daí? Eles vão te odiar a si mesmo, como odiaram a mim. É o que Jesus está dizendo. E agora ele diz: eu vos disse isso. E ele se alongou um tanto nesse tema, para que não vos escandalizeis, conforme ele tinha dito nos versos 19 e 20. Vocês vão ser odiados, não fiquem escandalizados, porque não há razão de ser. Não, a razão de ser é que vocês estão cheios da minha bondade, do meu amor, do meu espírito, e eles da antítese da minha bondade, do meu amor e do meu espírito. Eles são os antagonistas do que eu sou, pratico, vivo e demonstro. Eles não gostam de graça. Eles não gostam de compaixão, eles não gostam de perdão. Eles gostam de pedra, não de afago. Eles gostam é de facão, não de bisturi para operar, curar e limpar. Eles gostam é de chave que tranca, não da chave que abre. Disso eles não gostam. E basta que você queira abrir, libertar, esclarecer, iluminar, ajudar, clarificar, simplificar, dar a todos acesso ao que eles dizem que é inacessível, exceto para quem fez os cursos de Deus que eles ofereceram nas faculdades de Deus, das quais eles são professores e reitores e donos, e os que faturam com o nome de Deus. Se você entra no seu quarto e fala com Deus
e toma posse no secreto do que Deus deu a você em secreto, não serve. Deus só ouve orações na congregação que eles dirigem e lideram, e sob as vozes dos gritos e dos auspícios tirânicos deles. Se você não se submete a isso, eles lhe odeiam. Jesus está dizendo, portanto, não vos escandalizeis, porque isso escandaliza. Aliás, essa é a coisa que escandaliza. Essa é a grande coisa que escandaliza. Não é uma pessoa que escorregou ali, transou com quem não devia, caiu em si, falou, pô, que idiotice que eu fiz, se arrepende, sente a dor da sua idioteza e da sua idiotice e volta-se com a cara para a luz. Esse aí não tem perdão, jamais. Caso ele saiba. A menos que seja um cara com muita grana que pague isso tudo em dízimos extraordinariamente regalados. Do contrário, você está danado se for pobre, preto e fraco e ainda tiver traído. Mas não é isso que escandaliza a alma sincera. Não é isso que escandaliza o pequenino. Pequenino, o ser humano simples, não se escandaliza com nada que seja humano. Falha humana, imperfeição humana, fraqueza humana, não escandaliza os pequeninos da terra, que foi aqueles aos quais Jesus disse para a gente tomar cuidado. Do contrário, seria melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançarmos-nos ao mar e nos afogarmos a nós mesmos, do que ficar criando escândalo e tropeço para os pequeninos, sejam eles crianças abusadas, sejam eles pessoas especiais com dificuldades cognitivas, sejam eles pessoas pobres, simples e mentalmente dependentes, sejam eles aqueles que carregam uma credulidade, uma crentice absolutamente ignorante no coração, uma disposição enorme de acreditar e de seguir qualquer que seja a direção que outra pessoa, que ele ou ela julguem mais esclarecidos, indiquem ou apontem. Aí vai você e, sabendo disso, indica a direção errada, explora, abusa, controla, domina, manipula, induz, seduz. Jesus disse que isso aí é que é o escândalo. E que é melhor, viu, Clarinha? Desde que eu estou falando de escândalo, Clarinha, que é melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar-se ao mar. É esse escândalo que Jesus está também descrevendo aqui. Não vos escandalizeis, eu estou dizendo essas coisas, que vocês vão fazer o que é bom e vão receber o que é mal, não fiquem chocados. Vocês vão trazer luz e vão ser apedrejados como se tivessem introduzido treva. Vocês vão trazer fé pura e vão ser rechaçados como se estivessem trazendo estímulo à descrença absoluta, ou ao ceticismo deliberado e arrogante. Isso escandaliza. Vê essa injustiça, vê essa maldade, vê que eles retribuem o bem que recebem com o mal e que tudo é motivado por coisas que não têm justificativa. São os ciúmes, invejas, maldades, competições, sabedorias demoníacas que lhes habitam o coração, espírito de porfia, de disputa, de raiva, até do que de bom e de lindo existe em você. Eles se comparam com você e dizem, isso eu não vou alcançar nunca, e por isso eles odeiam. Qualquer que seja até mesmo a sua elevação espiritual, pode lhes fazer mal a esses seres que são assim. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vão ser perseguidos imotivadamente, como eu fui. Então olhem para mim. E se vocês estiverem vivendo como eu e recebendo o que eu recebi, está tudo certo. Porque quando vocês são louvados por todos, aplaudidos por todos, queridos por todos, unanimidade religiosa de ponta a ponta, de um lado ao outro do espectro religioso, especialmente dos fanáticos religiosos, aí sim,
é para vocês olharem não só no espelho, mas olharem para o coração. Porque deve haver alguma coisa muito errada com vocês, porque eles tratam assim, em geral, aos falsos profetas. Então, os falsos profetas é que eles aplaudem, eles louvam, eles pedem para ouvir, eles pagam para ouvir, eles mantêm nas cortes reais, nos palácios religiosos, eles querem e eles dão audiência ao que se falsifica em nome de Deus, a isso eles aplaudem. Então, se vocês forem aplaudidos por todos, prestem atenção, é sinal de juízo, de que tem uma coisa torta dentro de vocês, e que vocês se mascararam de bondade para esconder as dissimulações interiores. Mas quando o coração de vocês é a cara de vocês, e a cara de vocês expressa a pureza do amor que habita o coração de vocês, e eles odeiam vocês e tratam mal vocês, não fiquem escandalizados. É assim mesmo. Foi assim comigo, será assim com tantos quantos comigo pareçam. E como eu vivo, e a mim me sigam, é o que diz Jesus. Tão claro e explicitamente. E fiquem sabendo, eles vos expulsarão das congregações, das igrejas, das sinagogas, dos ajuntamentos. E sinagoga entra aqui como sinônimo de igreja, de congregação, de ajuntamento religioso. Eles vos expulsarão do meio deles. Eles não vão querer nem ouvir o nome de vocês quando eles não tiverem disposição ou circunstância adequada para matar vocês. Quando puderem, eles vão até matar. Só não matarão quando não puderem, quando houver algum impedimento legal ou circunstancial. Mas eles vão odiar. Odiaram a mim, odiaram a vocês. Por isso, não se escandalizem, eles vão expulsar vocês, eles vão tentar silenciar, matar o nome de vocês, pelo menos. Mas vem a hora. E essa hora chegou. Não muito tempo depois de Jesus ter dito isso, os primeiros apóstolos experimentaram a chegada daquela hora. E essa é uma hora que tem recorrências. Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, de geração em geração. Sempre há aqueles que são os perseguidos geracionais. E não é porque estejam eventualmente falando loucuras, ensinando manipulações ou torpezas de nenhuma natureza. É justamente pelo oposto, pela obediência pura e simples a Jesus e ao Evangelho, que se tornará insuportável para as congregações do ódio. Eles vos expulsarão. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará que isso faz parte do culto que eles têm a oferecer a Deus. Ó Senhor, nós somos os vingadores. Nós somos a Liga da Justiça de Deus. Nós estamos destruindo todos os teus inimigos na face da terra, sem perceberem que os grandes inimigos de Deus são eles. São eles. São eles. Pedindo a Deus que esse eles não seja você. Sim, eles vão achar que quanto mais eles tratarem a você que anda com Deus mal, e detratarem, e tentarem colocar você em ostracismo, tentarem silenciar sua voz como eles puderem, eles estão prestando culto a Deus. Esse é o engano do coração, totalmente ensimesmado, autocentrado, nesse narcisismo de culto profundo a si mesmos, e culto ao culto de ódio que eles praticam em nome de Deus contra o próximo, achando que isso é porque eles são os eleitos de Deus para limpar a terra, para fazer limpeza étnico-religiosa, limpeza política, limpeza ideológica, limpeza de todos os modos. Eles acham que receberam contra Jesus um mandato de algum Jesus que não é o Cristo do Evangelho para separarem o joio do trigo. E eles fazem isso com muito prazer, como se eles fossem os juízes do juízo final. Eles vão tentar matar a vocês e vão dizer: estamos agradando a Deus fazendo isso, escorraçando da face da terra essas pessoas que não são como nós, que não leem na nossa cartilha e não professam os nossos credos. Isto farão
Jesus diz, porque não conhecem o Pai, não conhecem o meu Pai e nem conhecem a mim. É óbvio que eles não conhecem o Pai. O Deus deles é raiva, é ódio, é vingança. O Deus deles só perdoa os iguais e os que merecem ser perdoados porque conhecem o apelido de Deus, o nome pelo qual Deus é apelidado e o protocolo ao qual Deus obedece de acordo com a doutrinação da sinagoga deles, da igreja deles, da congregação deles, do grupelho deles, da súcia de malfeitores religiosos com os quais eles se congregam. Mas não conhecem o Pai. Sabem nada do amor de Deus, não sabem nada da graça de Deus, não sabem absolutamente nada de quem é de fato Jesus. O Jesus que um discípulo venha, um discípulo genuíno, que o conheça e o apresente, eles não conseguem nem saber de quem se trata. Se você falar o nome Jesus, eles ainda ficam na dúvida se é de Jesus mesmo que você está falando, porque aquele a quem você descreve como pessoa, caráter, gesto, movimento, ação, atitude, comportamento, olhar, visão, interpretação da vida, eles nunca foram apresentados. Às vezes tiveram milhões de chances e não quiseram. É por isso que para alguns Jesus vai dizer no final. Gente que vai dizer, Jesus, Jesus, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, exorcizamos, realizamos milagres. E ele lhes dirá explicitamente, lá no texto em Mateus 7, ele diz, eu, porém, lhes direi explicitamente, eu, Jesus, nunca vos conheci. Vocês sabem o meu nome, mas eu não sei quem é você. Vocês nunca me conheceram. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, toda vez que a hora chegar, e a hora chegou para Pedro, para Tiago, para João, para toda aquela moçada, como chegou para Paulo. Aliás, Paulo viveu sob essa hora o tempo todo. Paulo teve lapsos de alívio, o resto era cacete, 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 até lhe cortarem a cabeça, por ordem de Nero. Mas, como eu disse já, cada geração, em cada geração há algumas pessoas. Infelizmente não são muitas, mas há alguns que pela coerência, pela sinceridade, pela verdade, pela pureza do evangelho neles, são odiados e são perseguidos por quem deveria acolhê-los. Como diz João aqui no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É a mesma coisa. Esses são justamente os que deveriam ser acolhidos, mas são expulsos, são odiados e até mortos, quando é o caso, quando existe a chance. E essa hora é recorrente. Chegou para eles, chegou para cada geração, chega na nossa, chegou para mim. Eu já fui amado por todos e ficava muito desconfiado quando eu ouvia todos de uma ponta a outra dizendo, cara, você é o cara, a gente te ama. Eu digo, deve ter ainda alguma coisa errada na minha vida. E quando eu tomei a decisão de tratar de mim mesmo, fossem quais fossem as consequências, mas olhar para dentro de mim e tratar de mim mesmo, ainda que milhões não tenham compreendido, mas eu sabia que tinha um tratamento de Deus em processo, em meu favor. Dali para frente, quem emergiu dali, ressuscitado por uma vida nova, por uma nova alegria, com um novo olhar, com um novo entendimento, com simplificação de coração, com pureza nova na alma e na interpretação da vida, eles passaram a odiar, a chamar você de anticristo, de diabo, de satanás, de falso profeta, de mentiroso. Recomendar que ninguém te ouça, mas faz parte. E quando eles fazem assim, em relação a mim, eles me validam. E eu ouço Jesus dizer de novo, ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, eu conheço essa hora. A minha pergunta é, você já conheceu essa hora na sua vida? No dia que ela chegar para você, não se escandalize, por favor. Sim, eu vos tenho dito essas coisas para que quando a hora chegar, vos recordeis. Vocês puxem do coração. Recordar é trazer do coração. É puxar do coração, do core, do coração. Vocês tragam a minha palavra do coração.
Não é um livro, tem que estar escrito no meu coração. Aqui. Um livro sem livro, com Bíblia sem Bíblia, com Novo Testamento, sem Novo Testamento. Tem que estar escrito aqui. Vocês se recordem. É só quando eu não tenho a palavra de Deus escrita num livro, mas inscrita em mim, é que eu tenho o poder da recordação que vence o escândalo. É quando a palavra de Deus está inscrita em mim, é que eu tenho o poder da recordação que vence qualquer natureza de escândalo. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. E todo ódio convergia para mim. Mas eu vou ser tirado e vocês vão ficar aqui. E é vocês que eles vão enxergar. Enquanto eu estava aqui, a convergência de tudo caía em cima de mim. Ninguém perseguiu a Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, ninguém. Eles estavam ali como auditório, assistindo. Mas quando Jesus foi tirado, e Jesus diz, antes de tudo, quando eu for tirado, quem vai ficar para ser visibilizado é você. Quanto mais você pareça comigo, mais eles vão odiar você. Quanto mais você seja minha cara, mais eles vão repudiar você. Lembre disso. Mas agora, mudou o tempo, Jesus diz. Nós estamos entrando num novo momento, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Para onde vais? Porque, como desde o início, esse tipo de qualquer que seja a natureza de vida, sem a presença física, concreta, palpável de Jesus, eles não queriam nem admitir. Jesus podia falar em ressurreição, como volta à vida, mas eles diziam, isso jamais te acontecerá, porque antes tinha que morrer. E eles eram seres cujo dilatamento de perspectiva ia só até a sepultura ainda. Eles não tinham ainda passado da sepultura. Eles não carregavam transcendência de ressurreição. Eles ainda eram pessoas viajando entre o berço e a sepultura, é só isso. E se a gente está apenas entre essas duas referências polares do nascimento e da morte física, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque eu tenho-vos dito essas coisas com toda clareza, sem parábola, sem alegoria, sem metáfora, falando claro em aramaico para vocês. Todo mundo pode me entender? Vocês estão nesse silêncio perplexo. E a tristeza encheu o vosso coração. A tristeza encheu o vosso coração.